Tem um artista que, olha, ele adorava pregar peças nos olhos da gente. Vamos dar uma olhada em como ele criava umas pinturas que são muito, mas muito mais do que aparentam à primeira vista. Ok, vamos começar por aqui. O que a gente vê? Parece uma natureza morta, certo? Temos romãs, peras, uvas, castanhas, tudo pintado com um realismo que é, assim, impressionante. Dá para ver a textura da casca da fruta, as folhas, um trabalho técnico muito, muito bom. A pergunta parece bem simples, né? De primeira, o que se vê é uma coleção de frutas, talvez dentro de uma cesta. Parece um exemplo clássico do gênero natureza morta. É isso? E ponto final? Mas aí é que tá. A genialidade de artistas como o Giuseppe Arcimboldo está exatamente em desafiar essa primeira impressão. É um convite para a gente questionar o que os nossos olhos estão vendo e procurar por algo mais, uma camada escondida. E é aqui que a mágica acontece. É só virar a tela de ponta cabeça, sabe, 180 graus. E, de repente, aquela mesma composição revela um rosto humano. É incrível. Esse é o conceito da chamada arte reversível, uma ilusão de ótica que transforma a obra por completo. Para criar essa ilusão, o Arcimboldo fez algo genial. Ele fundiu de uma maneira fantástica dois gêneros artísticos que normalmente não se misturam. O primeiro é a natureza morta. É um gênero focado em objetos que não se movem, inanimados. Aqui, o artista tem controle total sobre a cena, a composição, a luz. É um exercício de pura habilidade técnica, perfeito para estudar formas, cores e texturas. O segundo gênero é o retrato. Aqui, o foco é a figura humana, mas o objetivo vai muito além da aparência física. A ideia é capturar a identidade, a psicologia, a essência da pessoa retratada. E aqui a gente vê bem esse contraste, lado a lado. De um lado, a natureza morta, toda focada nos objetos e na técnica. Do outro, o retrato, que é totalmente centrado na identidade humana. O que o Arcimboldo fez foi fazer esses dois mundos colidirem de um jeito brilhante. Então, o ponto mais importante aqui é que essa ilusão visual não era um acidente, não era um improviso. Era, na verdade, o resultado de um planejamento incrivelmente detalhado. As fontes descrevem o método do Arcimboldo como um processo criativo complexo e meticulosamente planejado. Ou seja, cada elemento era escolhido e posicionado com uma intenção muito clara. Nada estava ali por acaso. Então, como ele fazia isso? Bom, tudo começava com um planejamento. Como integrar as formas da natureza. Depois, vinha a seleção estratégica. Cada fruta era escolhida a dedo pela sua forma, sua textura. Provavelmente ele fazia vários esboços para testar os encaixes, até chegar na execução final, que tinha que ser super precisa, com cada detalhe bem realista para tudo ser convincente. E isso é o que mostra a genialidade dele. Arcimboldo conseguia equilibrar perfeitamente o lado lúdico, a brincadeira visual, com a precisão científica, botânica, que era super valorizada na época dele. Cada item era realista, mas o conjunto todo era pura fantasia. Agora vamos um pouco além. Essa ideia de significados ocultos não era só do Arcimboldo. A própria natureza morta tradicional, aquela mais clássica, também guardava os seus segredos. Um conceito-chave aqui é o de vanitas. Essa palavra vem do latim e significa vaidade. Esse tipo de pintura usava objetos simbólicos para lembrar a quem estivesse olhando que a beleza, a riqueza e até a própria vida são coisas passageiras. E para passar essa mensagem, alguns símbolos eram bem comuns. Crânios, por exemplo, são um memento mori, um lembrete de que um dia todos vamos morrer. Relógios simbolizam a passagem do tempo que não para. Desse jeito, uma pintura de objetos ganhava uma camada filosófica bem profunda. Bom, chegando ao final da nossa análise, o trabalho do Arcimboldo nos deixa uma lição bem poderosa sobre percepção e sobre como é importante olhar além do que é óbvio. Como uma das fontes resume de forma perfeita, a genialidade desse tipo de arte está na habilidade de enganar e surpreender o olhar do espectador. É quase um jogo intelectual que nos fascina e, ao mesmo tempo, nos desafia. E isso tudo acaba deixando uma pergunta no ar, para a gente refletir. O que mais a gente pode estar perdendo no nosso dia a dia quando olhamos para as coisas, para as pessoas e para as situações a partir de uma única e limitada perspectiva? Fica aí a reflexão.